Então, bem-vinda, Janelle, ao Protagonizar. Obrigada, é um prazer receber esse convite, um prazer aceitá-lo, né? A gente fica meio nervoso porque é uma nova experiência, mas esperamos que seja uma troca muito válida, né? De ideias e que seja um diálogo realmente que traga um pouquinho do que o coordenador pedagógico faz na escola e como que a gente vem conduzindo essa nossa missão, né? E hoje é um dia muito especial, porque como eu peguei ali, entrava e saía e travava Jerusa, mas já parabenizando a todos os nossos colegas aí de profissão, né? E para começar, eu gostaria muito, então, de nesse dia tão especial, ler para vocês um texto de Marta Medeiros. Posso começar, Jerusa? Pode, mas só deixa eu, então, te agradecer mais uma vez e dizer que a Jonelle, então, como eu falei, ela é coordenadora na Rede Municipal de Educação de Brusque, atua na coordenação pedagógica há mais de 10 anos, acho, já né, Jô? É isso? 13 anos, Uhum. 13 anos já. Tem uma caminhada muito bonita, é uma profissional extremamente dedicada e que eu tenho um prazer imenso, uma satisfação imensa de estar nessa caminhada da coordenação pedagógica junto com ela. Obrigada, Valesca, que está ali parabenizando também. Parabéns à Valesca também. E a todas as nossas queridas colegas coordenadoras e coordenadores que estão presentes. A Jo traz uma mensagem muito bonita para todos. Vamos ouvi-la, então. Então, essa crônica foi escolhida bem, de uma forma bem profunda, e vocês vão entender no decorrer da leitura, né? É de Marta de Medeiros e o nome é Dentro de um Abraço. Onde é que você gostaria de estar agora, nesse exato momento? Fico pensando nos lugares paradisíacos onde eu já estive e que não me custaria nada reprisar. Num determinado restaurante numa ilha grega, em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de bons amigos, em algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show espetacular e principalmente no meu quarto e na minha cama, que nenhum hotel de 5 estrelas consegue superar. A intimidade da gente, ela é irreproduzível. Posso listar também os lugares onde eu não gostaria de estar. Num leito de hospital, numa fila de um banco, numa reunião de condomínio, presa num elevador ou de repente em meio a um trânsito congestionado ou numa cadeira de dentista. E então, somando os prós e os contras, as boas e as más opções, onde afinal é esse melhor lugar do mundo? Meu palpite é dentro de um abraço. Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher apaixonada, para um adolescente com medo, para um doente, para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre quente, é sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac do relógio e se faltar a luz, tanto melhor. Tudo que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para um recém-demitido ou para um recém-contratado? Dentro de um abraço, nenhuma situação é incerta, o futuro não amedronta, estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. O rosto contra o peito de quem se abraça, as batidas do coração dele e as suas, o silêncio que sempre se faz durante esse envolvimento, não há nada para reivindicar ou agradecer. Dentro de um abraço, voz nenhuma se faz necessária e tudo está dito. Então, todos os nossos colegas coordenadores, né, o nosso abraço, o meu da equipe do Protagonizar, né, a todos os coordenadores que abraçaram a educação e que no dia a dia acolhem os professores, as famílias e os alunos em seus braços, né? Um feliz dia a todos nós. Lindo, Jô. Então, eu tenho essa mensagem, agora então pode se apresentar de uma maneira mais tranquila, falar um pouco sobre esse papel da coordenação do coordenador. Tá. Antes de falar um pouquinho sobre, né, a minha trajetória, o papel do coordenador, tem pessoas entrando ali que a gente fica emocionada, né? Porque eu sempre falo isso, um coordenador ele não se faz sozinho, ele precisa dos seus pares, né? Tanto essa relação com o professor, com o monitor, né? Entre os coordenadores e com as famílias é o que faz o papel do coordenador. E na nossa trajetória, muitas pessoas entram e fazem a diferença. E aí muita gente que é muito especial para mim,
tá entrando ali. Só agradecer mesmo do fundo do meu coração, tá bom? Então, para a gente iniciar essa conversa, queria dizer que são 13 anos de coordenação pedagógica, né? Não é tanto e não é tão pouco assim, né? Digamos que estamos no meio termo aí. Mas quando eu iniciei a coordenação pedagógica, ainda não era a coordenação, né? A gente ingressava e era a orientação educacional. Então, a primeira experiência foi como orientadora educacional lá das séries iniciais. E aí o meu papel naquela escola, que era em outro município, era muito voltado à alfabetização, né? Dos segundos anos que era na época. Depois veio um desafio ali com os adolescentes, que foi um desafio mesmo, né? Mas há 10 anos atrás era outra configuração de adolescência, né? Mas também foi um desafio. E aí sim, em 2009 eu fiz o concurso e fui aprovada e vim para trabalhar para cá com educação infantil. E de lá para cá são 10 anos então na educação infantil. E por que eu penso que é importante a gente falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Porque a gente não pode esquecer quem a gente foi. Quem a gente foi é fundamental para que nos mostre quem nós somos, né? Os erros e os acertos fazem com que a gente procure sempre o nosso melhor. Então, eu não vou dizer que em 10 anos foi tudo perfeito, né, na educação infantil, de jeito nenhum. Algumas práticas que eu estive presentes e que muitas vezes eu compartilhei com as professoras, hoje me trazem muita inquietação. Mas que bom, foi o amadurecimento, foram as mudanças, né, que nos trouxeram até aqui. Então, por isso eu acho muito importante a gente falar sobre essa nossa trajetória, né? Quem é esse coordenador pedagógico, né? O coordenador pedagógico é sempre essa pessoa dinâmica, né? Esse profissional dinâmico que faz o quê? Orienta o trabalho no coletivo. Então, a gente tem essa premissa que realmente é fazer a orientação para que o trabalho coletivo se desenvolva na instituição em que a gente atua, né? A professora Lidiane Loyola, ela apresentou, não sei se a Jerusa chegou a conhecer, a professora Kelly Midori, e ela sempre falava que o coordenador ele não está do lado de cá e nem do lado de lá, né? Com essa relação com o professor. Cada um tem atribuições específicas. O coordenador, ele não é professor do professor, né? Ele está ali como um mediador. Então, isso é importante a gente esclarecer sempre, que nós não estamos do lado de lá e nem do lado de cá. Cada um faz as suas atribuições específicas. O importante é que a gente caminhe pelo mesmo espaço e que a gente tenha as mesmas indicações de como conduzir o nosso trabalho, né? E aí, se a gente falar um pouquinho do coordenador pedagógico em questões legais, quando a gente passa ali no processo seletivo ou quando a gente faz o concurso público, são 35 atribuições, mas 35 atribuições que se desdobram no dia a dia, né? Se fosse só a gente cumprir o que está ali no papel, seria uma coisa. Mas realmente se desdobra e a gente, então, acaba tendo muito mais atribuições no decorrer da nossa jornada de trabalho, né? Mas perpassa sempre pelo quê? Pelo trabalho com os professores, com as famílias, nessa atuação tão forte do coordenador pedagógico junto ao PPP da instituição, né? Então, o caminho que a instituição traça através do seu projeto político-pedagógico tem muito, não a interferência, eu posso dizer, trabalhamos muito... Oi? Travou, acho que um pouquinho, pelo menos para mim aqui, deu uma travada, assim. Agora está me ouvindo? Sim, agora sim. O coordenador pedagógico também é esse que trabalha muito em consolidação com os documentos vigentes, né? A gente sempre tem que estar pesquisando e sabendo o que as leis apontam, o que as diretrizes trazem, para a gente poder fazer também uma prática na escola que seja condizente com esses documentos norteadores, né? E sobre o que a gente vai falar um pouquinho depois, mas que a gente pode dar uma pincelada agora, é realmente sobre a formação, né? O coordenador, como eu disse antes, ele não é professor do professor.
pessoal falou que travou, mas será que voltou? O pessoal só dá um feedback ali pra gente se voltou. Porque para mim tá normal agora, mas já teve 2 pessoas que colocaram ali que travou. Vamos esperar alguém falar alguma coisa, porque realmente... Pessoal, só dá um ok ali se estão ouvindo e vendo a Jonelle normal. Então tá. A Dani falou que voltou. Então tá bom. Então a gente não pode esquecer, né, sobre o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é sobre o coordenador como formador, né? Ele não é professor do professor, mas nós estamos ali para propiciar essas formações, para que todos estejamos sempre em constante aprendizagem, né? E aí na formação eu bato na tecla da importância da formação para o monitor escolar, né? A gente não pode somente focar nos professores, porque os monitores também fazem um trabalho gigantesco no dia a dia da escola e precisam estar sempre se atualizando, porque a educação, graças a Deus, ela muda, né? Então, o trabalho do coordenador realmente é com esse foco nessas atribuições que se desdobram, né? Mas principalmente o que eu digo para as meninas, que o coordenador está ali para mostrar uma visão que ele tem. E qual é a visão que eu tenho hoje, né? É como a professora Alice Proença colocou, que a gente tem que olhar os olhos, o mundo com os olhos das crianças e se encantar com as coisas simples. Então, a gente procura, em todo o trabalho que a gente faz, realmente chamar atenção para isso, para conseguir olhar o mundo com os olhos da criança, que não tem preconceito, que não tem maldade, e se encanta com as coisas mais simples do mundo, né? E eu, como coordenadora da primeiríssima infância, então, bebês, é o encantamento do mundo. É por isso que eu sempre falo para as professoras, a gente tem que muitas vezes desacelerar um pouco, né? Dessa vida corrida que a gente tem, tanto dentro da escola como fora, e começar a olhar o mundo da forma como as crianças olham, que é uma serenidade que nos traz muitos benefícios, né? Acho que seria mais ou menos isso, né, Jerusa? A primeira parte que tu falasse ali, né, do papel do coordenador. Se alguma das meninas tiverem alguma dúvida, de repente, pode acho que ir colocando ali, né, Gê? E a gente vai falando. Pessoal, fiquem muito à vontade para fazer as suas considerações, se quiser fazer alguma pergunta. A Carla está aqui já colocando parabéns pela competência, profissionalismo e dedicação. Para a Jo, que trabalha com a Jo já, acho que já há alguns anos, né, Jonelle? Trabalhou comigo, agora não trabalha mais, mas faz parte da minha trajetória também. Sim, temos muitas pessoas do CEMEI que a Jonelle é coordenadora, temos também profissionais, né, não só professores do CEI que eu atuo, e a gente agradece muito a participação de todos, com certeza é muito importante ter vocês aqui conosco, porque, como a Jonelle disse, vocês fazem parte da nossa história, da nossa trajetória, né, enquanto profissional e coordenador pedagógico. Então, Jo, nesse conjunto de funções e atribuições que tu colocou, né, que não são poucas, 35 fora os desdobramentos, como tu falasse, né, tantas coisas que o coordenador pedagógico tem como função e atribuição, mas que ao mesmo tempo ele também vai abraçando outras. Quais delas você acredita que são mais desafiadoras? Então, isso a gente reflete muito na nossa prática, né? Porque são os desafios que nos desacomodam, né? Quando a gente se sente desafiado, a gente acaba procurando novas estratégias. Mas tem um desafio que, para mim, coordenadora hoje, e que talvez a Jerusa vai concordar aqui, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? É essa questão de que o coordenador deveria e que me engrandeceria o coração se nós conseguíssemos estar mais com as professoras e as crianças, na sala de aula, no parque, em qualquer espaço da instituição. Esse eu vejo que é o maior desafio, né? A gente estar ali fazendo as intervenções necessárias, fazendo as reflexões que acontecem no dia a dia, né? Naquele tumulto assim maravilhoso que é, mas o coordenador não consegue, né? Muitas vezes isso nos frustra,
e eu falo por mim mesmo, angustia. E angustia por quê? Porque muitas vezes a burocracia, né, esse preenchimento de tabelas, de planilhas, enfim, uma demanda muito grande que a gente tem de trabalho com isso, e até o professor Altino, ele diz, né, é uma burocracia que por vezes, infelizmente, vira burocracia, né? Ela nos aprisiona. É necessário, com toda certeza é necessário, mas acaba que a gente não dá conta de estar com as crianças e com os professores lá junto aonde está acontecendo a ação docente. Isso, para mim, é um dos maiores desafios, né? A professora Kelly Midorin, ela fala, né? Ela saiu agora do espaço da coordenação pedagógica para fazer o mestrado, ela está na parte da pesquisa, e ela diz que o que ela mais sente falta é realmente esse estar no chão com as crianças. Então, essa falta do tempo de organização que a gente não quer ser os bombeiros das escolas e das instituições, não é esse o nosso objetivo, mas que infelizmente às vezes acaba, né? Apaga um fogo aqui, um incêndio ali, e corre daqui, corre de lá, e a gente vive nesse embate do que é emergencial e o que é primordial. É realmente um grande desafio que eu sinto enquanto coordenadora em todo esse tempo, né, que a gente trabalha e que tenta melhorar. São desafios que, lógico, a gente tem e que a gente quer mudar, isso que é bacana, né? Então, quando veio essa pandemia, que a gente, né, esteve mais introspectivamente falando, mais próximos do que a gente acredita e do que a gente quer melhorar, minha primeira inquietação foi essa, né? Quando voltar, eu preciso ter um pouco mais de consciência sobre o que é primordial e o que é emergencial, porque às vezes uma emergência acontece, mas ela não precisa ser resolvida na hora, né? E aí a gente tem que dar uma pausa e saber, não, agora é o tempo em que eu gostaria de estar lá com as crianças e com os professores na ação do docente mesmo, né, Jerusa? Acho que isso te inquieta também um pouco, né? Bastante, bastante. Porque traz algumas limitações, né? É claro que todos que estão na unidade escolar têm a intenção primeira, o bem-estar e a qualidade da educação para as crianças, né? A gente sempre pensa nelas. E com certeza, quando acontece qualquer situação, às vezes até um pequeno acidente, uma situação assim, a gente precisa com certeza priorizar isso. Porém, são esses pequenos detalhes, e não necessariamente, claro, envolvendo só a criança, mas principalmente, como a Jonelle trouxe, que é essa questão, às vezes, burocrática, de documentos, ou, enfim, e às vezes auxiliar em outras demandas que não necessariamente são tão pedagógicas, né? É o que muitas vezes toma um pouco o tempo, que, como a Jonelle disse, né, que a gente gostaria de ter para fazer o que realmente é da nossa atribuição, que é a questão de estar mais com as crianças e de realizar com mais frequência as formações e poder buscar também essa formação. Jo, antes de eu passar para a segunda questão, que vem até ao encontro dessa questão da formação, eu vou só ler alguns comentários que já vieram e veio até uma pergunta sim. já. Tá. A Silmara diz, Jonelle é inspiração. A Silmara trabalha com a Jo, né? Uhum. A Célia diz assim, qual a melhor forma para o coordenador pedagógico constituir sua identidade? Isso até eu tinha, interessante, né? Eu tinha até pincelado sobre isso, porque realmente, para o coordenador ter a sua identidade, eu penso que o principal de tudo é ele saber o que ele quer, né? Qual é o objetivo? Como a professora Alice Proença fala, qual é o fio condutor que te leva pelos teus caminhos, né? Para mim, hoje é a criança. Então, em cima e acima de toda a ação que eu tiver e toda a reflexão que eu fizer com os professores, sempre vai ser a criança. Então, esse é o fio condutor do meu trabalho, é essa minha identidade enquanto coordenador, né? O restante, Juscelia, eu penso que é a caminhada que vai nos proporcionando e nos dando, né? Porque cada ano o coordenador tem uma equipe nova. É raros os anos em que a equipe, né, se mantém a mesma.
E aí, quando a gente acolhe um profissional que vem de um outro lugar, quando a gente acolhe um profissional que às vezes estava lá no ensino fundamental e fez, né, essa troca, veio para a educação infantil. Então, quando a gente acolhe as diferenças dentro da escola, a gente vai constituindo a nossa identidade. Porque é o que nós discutíamos, né, Jerusa? Se todo mundo fosse sempre igual, ou todo ano sempre o mesmo grupo, né? Ou para os professores, imagina se todo ano fossem as mesmas crianças, né? Elas estivessem congelado ali também na idade, porque a criança muda muito de um ano para o outro, de um mês para o outro já, né? Então, a gente não conseguiria constituir essa nossa identidade, né? É realmente essas diferenças e quando o mar está mais revolto. Eu sempre digo, quando tá tudo muito calmo ali na coordenação, tem alguma coisa errada, né? Tem que estar a coisa meio agitada, aí a gente vai se inquietando e buscando novas alternativas e estratégias e vai se constituindo, né? Espero que tenha respondido, Juscelia, né? Se não, a gente não respondeu, é só abrir um pouco mais a pergunta que a gente tenta explicar melhor. Isso mesmo, Jô. É o que nos move, né? Jerusa, eu posso falar um pouquinho ainda sobre o desafio ali? Pode. Então, Queres aí falar até... já, ou eu leio mais alguns comentários só para... Deixa eu só, acho que eu posso terminar agora, né? Até que eu vi ali, eu acho que a Simone entrou, né? A Simone é minha diretora, para quem não sabe, e a gente discute muito isso, sobre o que é emergencial, né? A gente tenta colocar lá, isso é primordial, a gente vai fazer essa semana, vamos lá. E aí, de repente, vem o emergencial e supre. Mas eu penso que o coordenador precisa muito trabalhar com a organização, né? Quem trabalha comigo sempre diz, mas realmente, né, você busca muito trabalhar com a organização. A organização, né, Jerusa, não é aquela forma estática. Ah, eu organizei a minha semana assim e tem que ser assim. Se não acontecer dessa forma, eu me frustro. Não. É algo que você pode estar modificando, mas que precisa. A organização do coordenador pedagógico, ele afeta diretamente a parte da organização do professor, né? E o professor, quando não tem uma organização de como que vai acontecer, ele mesmo fica mais agitado, mais tenso e reflete aonde? Lá nas crianças em sala de aula. Então, esse é um papel também do coordenador, né? Se atentar para essa organização. Eu tenho os meus objetivos dessa semana, né? Então, vamos fazer as organizações para que isso aconteça e trabalhar de uma forma mais tranquila. Porque de cobrança já chega o nosso relógio, que quando a gente vê a hora foi indo, né? E se a gente passar assim, essa insegurança ou uma não organização para os professores, eles acabam refletindo isso na sala de aula com as crianças, né? Se o professor consegue se sentir mais organizado com o que ele tem que dar conta, a relação dele com os pequenos vai ser diferente, né? Penso que dessa forma da organização. É verdade. Por isso que é tão importante a gente ter um plano de ação que vem desde lá de cima, né? Desde a rede que a gente faz parte, até chegar no professor, que é o que vai ter a ação direta com a criança, né, Jô? Isso é fundamental. Até no começo... Posso falar? Até no começo do ano, a primeira vez que a Simone, nós conversamos sobre o plano de ação, né? A gente sempre tinha essas inquietações, né? Mas para que começar um ano com o plano de ação, assim, aonde a gente quer chegar e tal, vai acontecer, não vai acontecer, o que vai ser desse ano, né? Mas realmente, se a gente não tiver traçado o que a gente quer fazer e como a gente quer fazer, acaba fugindo. Esse emergencial sempre vai vir, né? Então, essa parte de trabalhar com o plano de ação, eu também acho ela fundamental. Você pegar o plano de ação do ano passado, olhar quais foram as tuas metas, os teus objetivos, o que você alcançou, o que não alcançou, e em todos os âmbitos, né? Tanto na esfera da parte que a gente fala que é a pedagógica da escola mesmo, com os professores, como na esfera também da parte financeira, que a gente também está ali, né, discutindo isso com o diretor e o plano de ação proporciona. Então, uma escola que sabe para onde caminha, ela consegue caminhar de uma forma mais tranquila, né? E claro que tem
N situações. Veio aí a pandemia para mostrar que nem sempre a gente vai seguir o tal plano, né? Porém, ele não Exatamente. deixa de ser importante, né, Jô? Porque a É, gente vai fazer um levantamento quando isso tudo chegar num momento mais tranquilo, eu não vou nem dizer acabar, mas chegar num momento mais tranquilo, a gente vai com certeza avaliar o que de concreto foi possível realizar desse plano que foi pensado no início do ano, o que de fato não foi possível, né, ser dado conta devido a toda essa situação que a gente está vivendo. Porém, ele não vai deixar de ter a sua importância, porque a gente vai fazer justamente essa avaliação do todo, né? E vai tentar ver o que também a gente aprendeu e como que a gente conseguiu se organizar, né? Mesmo com todas as intempéries desse momento, mas a maneira que a gente conseguiu se adaptar, se reinventar, como tanto tem se falado, para dar conta, né? Do mínimo possível, ou melhor, né, dessa educação que a gente tanto preza. Mas a gente sabe que educação infantil não presencial é quase que não me vem nem a palavra, mas parece uma coisa até utópica, assim, né? Que a gente nunca imaginou que ia vivenciar. Porque a gente não pensa nessa educação infantil sem o toque, sem a presença, né? Como nossos documentos trazem, eixos norteadores são interações, tem as brincadeiras, mas as interações que é o eixo fundamental. Então, essa interação que agora se tornou virtual, ela é importante. Estamos nós aqui, dialogando e discutindo sobre, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da importância que é o presencial, né? Que esse sim que faz a diferença, né? Eu acho que para todos nós, tanto que a gente vem sentindo muita falta disso, né? exatamente, mas e um outro lado que eu penso assim que nós estamos fazendo história, né? Porque a gente realmente jamais imaginou uma educação infantil dessa forma, né? É algo novo e inédito. Mas se um dia tivermos que passar novamente por isso, a gente pode dizer, nós já tivemos a nossa experiência. A gente sabe o que deu certo, a gente sabe o que não deu certo, e nós fizemos história durante essa trajetória, né? Então, é como inaugurar uma coisa, né? Sempre assim, é um desafio muito grande caminhar por terras novas, mas a gente consegue aprender muito quando a gente tem que se superar, assim, né? E buscar essa mudança, essas inovações aí que a gente tem buscado para chegar mais próximo das crianças. É como tu falasse antes, eu até lembrei de uma frase que fala, o mar calmo não faz marinheiro, né? Uma coisa assim nesse sentido. É, Bem bem isso. assim. Jo, antes de tu falar sobre a questão da formação e da autoformação do coordenador e do professor, que a gente sabe da tamanha importância, eu vou ler mais alguns comentários, tá? A Valesca trouxe assim, que tá dando um pouquinho de delay, né? Quando eu falo, demora um pouquinho para te me ouvir, pelo que eu tô vendo, né? Mas estou te ouvindo, estou te ouvindo. Então, tá bom. A Valesca diz assim, Jonelle, foi um prazer trabalhar contigo, aprendi muito com a tua garra e paixão pela educação. O pessoal da Illuminatis diz assim, não havia as atribuições, tem material? Na verdade, o nosso município tem no Estatuto do Magistério, né, Jô, essas atribuições. Exatamente, uhum. As 35 estão lá no Estatuto do Magistério. Mas se eles quiserem, a gente pode disponibilizar. Eu copio o material e te mando e você passa para eles daí, Jerus. Pode mandar uma mensagem, qualquer coisa no direct aqui do Protagonizar e a gente pode disponibilizar. Mas cada município, cada estado, região tem a sua, normalmente, né, o seu documento que traz essas atribuições. A Jaque até falou do servidor, mas eu acho que é do magistério mesmo, né? A Juscelia já havia também falado, ó, cada município possui suas atribuições. Aí a Maristela traz, coordenação e gestor devem trabalhar em sintonia para viabilizar, junto com os professores e monitores, um caminhar pedagógico de qualidade. Com certeza essa parceria é fundamental, né, Jô? É o que a gente sempre diz
É o que a gente sempre diz em sala de aula, né? Entre o professor e o monitor tem que ter um casamento, né? Aí eu até brinco com as meninas que eu digo assim, agora veio o monitor de inclusão, né? Então tem a terceira pessoa, não dá para ter um amante na relação, né? Vai ter que se organizar, porque senão só dá briga. E brincadeiras à parte, né? Mas entre o coordenador e o diretor também é necessário que tenha esse casamento, né? Por quê? Porque tudo que o coordenador e o diretor eles discutem ou que eles chegam a um denominador comum influencia diretamente nos professores. E eu sempre vou bater na tecla de que influenciando nos professores influencia diretamente nas crianças. Então, por mais que a gente pense que, não, isso só fica na gestão e não vai influenciar lá nos pequenininhos que estão na sala, não é verdade, isso não acontece. É essa organização entre coordenador e diretor, mesmo cada um com as suas atribuições específicas, mas elas se casam em muitos momentos, né? É nessa discussão quase diária, né? Simone deve estar ali e lembrando, né? É quase que diário que a gente tem que sentar e discutir sobre, né, as situações que realmente nos inquietam na escola. E aí essas decisões, elas vão chegar aos professores, e chegando nos professores vão para as crianças. Quando não tem esse casamento, né, eu e a Jerusa já tivemos bastante experiência com diretores, né, a gente já passou por bastante trocas. Quando não tem esse casamento é muito difícil equilibrar e a escola caminhar. É possível, não é difícil, não é assim impossível de se acontecer, mas fica uma coisa pesada. Então é muito interessante que diretor e coordenador tentem alinhar ao máximo o seu trabalho, né? Cada um mesmo tendo um ponto de vista diferente, tentar chegar nesse denominador comum para que a escola caminhe de uma forma mais tranquila. Com certeza. E a rede de apoio para esses profissionais, no nosso caso municipal, é a Secretaria de Educação. E quando a gente tem esse suporte, só faz a coisa fluir cada vez melhor, né? Tanto na equipe gestora, que são os coordenadores e os diretores, quanto, como a Jonelle disse, a nossa formação e autoformação também, que é importante para essa caminhada com os professores também. Eu já vou voltar na pergunta da Juscelia, que ela fala da formação, mas é o que a Jonelle A vai gente vai trazer falar. agora. Uhum. Mas antes eu vou ler alguns outros comentários, só para não passar muito, Jô, porque o pessoal que está interagindo bacana, então a gente precisa sempre ter essa interação para ouvir um pouquinho o que o pessoal... Senão tu perde muita coisa. Eu acabo lendo, né, que eu estou aqui acompanhando, mas tu acaba não acompanhando. A Neila diz assim, aprendi muito trabalhando com você, Jonelle, uma excelente profissional. O Paulo Essel está aqui com a gente dizendo, aprendendo aqui com vocês, concordo que um plano de ação é indispensável em todas as dimensões da vida, mas no serviço público penso ser imprescindível, com certeza. A Mari, que atualmente é diretora, diz também, falando da pandemia, o que mais tem desafiado a parte da coordenação. Sim, a gente tem, todos nós temos nos desafiado muito, com certeza. E aí a Simone traz, em nosso trabalho, dialogamos muito em prol de nossas crianças, né? É fundamental. Deixa eu só voltar ali na Juscelia, então. A Juscelia traz, e a formação continuada do coordenador pedagógico colabora para essa constituição? Aí ela diz, você falou que o fio que lhe move é a criança e que ele precisa saber das legislações. E a formação desse coordenador pedagógico, como deve acontecer? Agora é o que a Jonelle vai trazer para a gente, a questão da formação e autoformação do coordenador e do professor. Na nossa maior inquietação, né, e que a gente defende essa parte de como que o coordenador se organiza para estudar, como é que ele faz, deveria ter uma hora atividade para o coordenador pedagógico, né, isso é visto.
Coordenador que tem tempo para se organizar, para estudar, ele leva com mais propriedade para o grupo. Não que ele vai ensinar o professor, ele vai ministrar alguma coisa de jeito nenhum, mas ele vai ter uma base para discutir os assuntos, né? Então, a gente bate muito nessa tecla que realmente o coordenador pedagógico deveria ter, né? A hora atividade para conseguir organizar. Porém, como ainda não tem, e a gente fala disso, Juscelia, a autoformação ela é fundamental, né? Nesse caminhar nosso de coordenador, a gente não pode ficar parado, nem os professores. Eu sempre falo com as professoras que trabalham comigo. Se os médicos que estão há muito tempo já exercendo a sua profissão, volta e meia a gente vê que eles estão fazendo curso para se aperfeiçoar, porque a medicina ela dá saltos gigantescos num período muito curto de tempo, né? Por que que nós, professores, coordenadores, diretores, vamos nos acomodar, né? Acabou aquele tempo em que a gente dizia assim, assumi o concurso público, que bom, agora para mim deu, não estudo mais. Fiz o processo seletivo e daí a gente ouvia dizer assim, agora eu estou garantida por um ano, né? Essa fala. Isso não existe, né? O professor e o coordenador precisam estar em formação constante, porque a criança que nós recebemos há 10 anos atrás não é a mesma criança que nós recebemos hoje. A criança que nós recebemos ano passado não é a mesma. As famílias não são as mesmas. A educação ela vem mudando e ela vem mudando agora, a partir de principalmente uns 5, 6 anos, né, de lá para cá, de uma forma muito rápida, muito rápida. Se a gente ficar para trás, vai perdendo o encantamento com essas minúcias do dia a dia, como diz o professor Altino, né? A gente acaba se acomodando e não tendo essa visibilidade das mudanças que as crianças nos trazem e que vão mudar o nosso trabalho, né? A gente não tem mais como depender de uma formação que ela venha a Secretaria da Educação tem que trazer, né? O meu coordenador tem que trazer. A gente precisa da autoformação. Às vezes ela é solitária, às vezes não é. A gente encontra pessoas pelo caminho que também querem estudar, né? Essa concepção de a forma como eu aprendi é a mesma que as crianças aprendem, ela caiu há muito por terra, né? Precisa estar vendo. A gente discutia com a Jerusa, né? Eu lembro de uma história há 10 anos atrás, quando eu saí lá do ensino fundamental dos adolescentes e meu primeiro ano na educação infantil, logo veio a Páscoa, assim, né? E todos aqueles coelhinhos maravilhosos, todos em folha A4, pintados da mesma cor no corredor, né? E eu pensei comigo, nossa, eu aprendi assim, pintar os coelhos assim, né? E aí, logo depois, a gente teve uma reunião com a Aline, né, que foi também uma pessoa que despertou muito isso, eu sei que na Jerusa também, essa vontade de mudar, e ela questionou, então, todas essas crianças que pintaram seus coelhos, elas são iguais? Né? Não são. A partir daquilo, mudou totalmente a visão, e as meninas que me acompanham sabem, nunca mais eu parei de estudar. Né? Já vinha com uma pós-graduação, mas não bastava, então eu fui me especializar, fazer uma pós em coordenação pedagógica pela Federal, ali já abriu um pouco mais o leque, né, de possibilidades. Depois a gente cansou, né, Jerusa, de ir com o nosso carro para Floripa e voltar e pagar combustível, né, porque a gente queria aprender mais, né, e numa dessas idas nossas até a gente conheceu a professora Sandra, né, Eck-Schmidt da Casa Amarela. Ela também, se a gente contar um pouquinho da nossa história, foi um divisor de águas. Com ela e com a lição que ela nos trouxe de vida, de professora, a gente conseguiu ampliar muito o nosso olhar. E aí, o que a gente fazia com essas formações, né? Autoformações, porque a gente ia atrás, né, Jerusa? Eu contava os segundos para poder chegar o dia de passar para as professoras. Né, de chegar no ambiente da escola, gente, eu vi isso, eu vi aquilo, né? Foi assim. O que a gente pode trazer para as nossas crianças, né? E tudo que a gente aprende nessa autoformação, com essas formações, a gente vê que há diversas teorias, sim, mas que na nossa prática, e eu falo isso para as minhas professoras, o maior teórico e o maior pesquisador é o professor. O
professor tem que ser aquele que ouve o que o coordenador fala, mas ele também tem que ser aquele que diz, opa, não concordo com isso, ou eu vou tentar na minha sala de aula, se não der certo eu mudo a minha postura, né? Então é essa troca também entre o professor e o coordenador que faz com que a gente se forme enquanto profissional. Sobre essas nossas mudanças e essas nossas caminhadas, né, Jerusa? A gente também fala do professor Altino, que desmistificou muita coisa para nós, né? E as meninas ali do Vó Rosa, depois, acho que ano passado, foi mais ou menos assim, eu comecei com os meus crushes pedagógicos. Então, de repente, eu chegava assim, gente, agora meu novo crush pedagógico é o Paulo Fock. E daí a gente ia se envolvendo naquele mundo do Paulo Fock, o que ele ia trazendo, né? Passado um tempo, agora eu tenho um crush pedagógico, mas é a professora Lidiane. O que ela fala sobre o registro para Lidiane, né? E aí, encantando as meninas com esse movimento dos meus crushes pedagógicos aí, e fazendo nessa simplicidade que os professores se encantassem com a formação, a autoformação, né? E se buscar e modificando a nossa prática e principalmente trazendo melhorias para as crianças, né? O coordenador, né, Jerusa, nessa questão de se organizar, Juscelia, para estudar, para saber sobre a legislação vigente, sobre os documentos que norteiam, ele tem um grande desafio mesmo, porque a correria do dia a dia acaba nos cobrando um pouco, né? E a gente, às vezes, não consegue dar conta. E até eu contava para a Jerusa que ano passado nós estávamos na elaboração da proposta do município, né? Então, a gente sentava com os professores por polo e redigia os textos e chegava um momento que a gente precisava consolidar aquilo. E como é que o coordenador faz isso no dia a dia? Um dia eu me escondi na brinquedoteca. Fiquei bem quietinha, falei para a diretora, para Simone, eu preciso ir lá e preciso terminar essa documentação. Eu estava bem quietinha, quando a coisa estava caminhando, uma professora abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ela me viu, ela voltou, abriu a porta de novo e disse assim, ei meninas, ela tá aqui! E aí, já se foi, a gente tem que trazer para casa, infelizmente, o que não é o ideal, né? Mas eu lembro dessa história e isso me remete muito a essa organização que a gente precisa ter e de um tempo que realmente qualificaria ainda mais o nosso trabalho se nós tivéssemos, né? Verdade. E essas formações são elas que trazem a mudança para a escola, né? Eu lembro com as meninas que nós fomos para Florianópolis, no núcleo de educação de Florianópolis, e lá a gente viu uns espaços diferentes assim, né? E aí eu falei, gente, a gente precisa de um monte de terra para essas crianças, vamos e tal. E o pessoal dava risada às vezes, né? Serventes e as merendeiras às vezes também se assustam com essa mudança, né? Se a gente que já está em contato direto, a gente já fica assim, imaginou eles. E aí até um servente falou, sim, tu vai conseguir a terra e eu vou ter que puxar tudo de carrinho, como é que vai ser? Aí já uma professora parou num terreno que estava sendo aterrado lá e conseguiu o caminhão de terra e já veio por cima do muro e a Simone chegou no outro dia e já tinha um monte de terra para as crianças brincarem. E aí nessa formação eu chamo a atenção e na autoformação do coordenador conhecer a realidade da sua escola. Precisa, então... Era uma coisa que me inquietava muito, os condomínios que vêm saindo onde a gente mora, né? Refletir sobre a qualidade de tempo que essas crianças, que para nós são os bebês e as crianças bem pequenas, estão tendo, né? Os pais deixam na creche, ficam o dia inteiro, quando voltam para casa, essas crianças muitas vezes vão tomar um banho, uma mamadeira, vão jantar e vão dormir, né? E isso inquietou muito a equipe do Vó Rosa e por isso que nessas formações, nesse ir atrás das teorias, a gente acabou mudando muito os nossos espaços, né? Qual é o contato que essas crianças têm com a terra? Elas descem de bunda, elas rolam, elas se sujam? Como que isso acontece? Não estava acontecendo, pelo que a gente, né, via se estruturando a nossa comunidade. Então, o coordenador precisa sempre saber como que a comunidade dele está se formando, para que caminhos ele está indo, assim, caminhando para poder mudar a realidade da escola. E aí, numa dessas nossas mudanças, a gente pensou assim, vamos fazer um projeto, agora vem o Cantinho dos Animais.
Por quê? Porque as nossas crianças não estavam mais tendo contato com os bichos que nós fomos criados tendo contato, né? E aí a gente fez aí um servente lá da escola muito querido, fez o cantinho dos animais para a gente trazer para as crianças, porque logo no começo, quando a gente trouxe galinhas. E a primeira coisa, gente, quando você quer gerar mudança, vem muita coisa boa, mas vem muita coisa ruim. Uma das primeiras coisas que me perguntaram, sim, e quando as raposas vierem e comerem as galinhas? Então, se o coordenador também for parar pelas coisas negativas, a gente fica estagnado, né? Eu falei, não, vamos ver se vier mesmo, a gente dá um jeito, a gente fecha, né? Então, sempre se superar nisso. E quando as galinhas chegaram, a primeira coisa que uma turma de infantil 1, que são as crianças, né, de 2 a 3 anos, fizeram, foi pegar as pedrinhas da caixa de brita e jogar na galinha, né? E aí a gente foi vendo, opa, essas crianças precisam realmente ter o contato com esses animais para que elas possam aprender a respeitar eles e a conhecer, né? É essa concepção de infância que hoje o Vó Rosa traz, né? Que não dá mais para a gente ficar preso a ensinar a criança de jeito nenhum, a gente tem que possibilitar essa criança que ela tenha interação com elementos, com animais, com espaços, com ambientes preparados para elas. Para quê? Para que a gente faça a diferença na vida delas no futuro, né? Eu acho que muito mais válido hoje em dia do que saber se a galinha ela é marrom ou ela não é saber que, opa, eu não posso jogar uma pedra na galinha porque ela sente dor, né? Então é essa a nossa premissa hoje de trabalho que veio com muita formação, né? É realmente esse buscar, é não se acomodar. Se a gente tivesse se acomodado, a gente não estaria tendo novas atitudes com as crianças também, né? Então, essa formação realmente a gente precisa buscar essa autoformação. Às vezes tem uns grupos de amigo meio doido, tá, Juscelia, que entram nas nossas assim, vamos, né? Mas se não tiver, mesmo assim a gente precisa ir atrás. O meu grupo, graças a Deus, é um grupo muito parceiro. Se a gente fala, vamos para Florianópolis. Pessoal, a Jo estava trazendo, então, algo muito importante, né? Que é a questão da formação, da autoformação e da relevância que isso tem, né? Para a nossa caminhada profissional, para a nossa caminhada enquanto pessoa. Porque se a gente, né, Jo, se a gente é um profissional que ama o que faz, que acredita no que faz, né? Que acredita na educação, né? Então, a gente vai buscar por essa evolução, digamos assim, evolução do conhecimento, evolução de formação em todos os sentidos. Porque eu acho que não tem como a gente gostar do que faz, né, e querer o melhor para as crianças sem ter as inquietações, né, aqueles pontos de interrogação sempre dentro da gente. E tendo essas inquietações, não tem como a gente não buscar, né? A gente não ir em busca, como a Jo disse, de palestras, de livros, de grupos de estudo, e automaticamente uma coisa vai levando a outra. Como a Jo disse, a gente vai atraindo para si as pessoas, aqueles, né, que realmente também querem seguir nessa caminhada. Independente de a gente estar trabalhando num grupo ou não, né, Jo? Eu acho que o que é bacana também da gente falar é o quão importante é também essa parceria entre nós, nossos pares, eu digo assim, né? A questão dos coordenadores, né? Do quanto que a gente se constitui nesse tempo que a gente foi, como tu disse, lá para Florianópolis, em busca de formações, quanta troca bacana a gente faz, né? Colocando algumas questões, problemas que a gente tem, ou até mesmo compartilhando experiências positivas, né? O quanto que a gente vai aprendendo um com o outro e vai se constituindo enquanto profissional, né? Exatamente, essa troca é fundamental, tanto com os nossos pares, que são os coordenadores, né, quanto com os diretores e quanto com os professores. A gente aprende muito com os professores no dia a dia, às vezes a correria até
traz essa frustração de a gente não poder agradecer a eles o quanto eles fazem a nossa trajetória melhorar, porque é nas inquietações do professor, é quando ele vem assim, eu digo às vezes que dá um desespero, meu Deus, e como é que eu vou fazer? E o coordenador não tem a resposta correta, mas juntos eles vão procurando alternativas, estratégias, isso faz com que a gente cresça muito, né? É essa parceria que nos leva a essas mudanças, né? Com certeza. A Juscelia até trouxe a questão do perfil, ela colocou aqui. Mas é o que nós vamos falar em seguida, ela pegou o spoiler da nossa fala. Sim, ela pegou um spoiler. Antes, na primeira parte, ela já falou assim sobre o registro. Eu digo, eu acho que ela é na nossa reunião. Porque a gente sempre tenta fazer um roteiro de fala, né? Então, para pelo menos a gente conseguir se organizar aqui para melhor se expor e melhor dialogar com vocês que estão aqui nos acompanhando. E a Juscelia está trazendo essas inquietações que a gente com certeza colocou, demarcou, né, para a gente estar aqui conversando. A Jerusa, a Lina Valesca também fala sobre esse período de pandemia e as formações, né? Quantas oportunidades nós tivemos, né? Eu penso também que foi uma via de mão dupla, né? Nós tivemos oportunidades únicas de autoformação, né? E de formação, porém chegou um momento e para cada um aconteceu de uma forma diferente num momento específico em que os professores se sentiram cansados, nós coordenadores nos sentimos cansados, né? E aí eu discutia isso com a Jerusa, né? É o que a Alice Proença nos traz, né? Tem aquilo que é real e tem aquilo que é possível. O que é possível para você, Jerusa, agora? Né? O que é real para mim agora? A gente pode ter o meio termo, não é necessário, tenho todas essas lives, eu preciso, né? Não, eu tenho que me respeitar também. Principalmente nesse período de pandemia em que nós vivemos com todas essas mudanças, né? A gente tem que respirar e pensar, opa, isso é fundamental para mim nesse momento, ok, porque o professor também não consegue, nós coordenadores não conseguimos dar conta de todos os assuntos, né? Pesquisar todos os teóricos, a gente precisa ver o que no momento é viável para mim, né, o que está me fazendo bem. A gente falava bastante sobre isso, né, Jerusa? Não dá para que as coisas não sejam prazerosas nem para o professor e nem para o coordenador. Tudo que é demais acaba prejudicando. Então a gente tem que, muitas vezes, desacelerar e ver, não, é isso que eu quero nesse momento, o meu foco hoje é o quê? É os bebês, é a abordagem Pickler. Não, eu quero voltar mais para o contato com a natureza, eu vou pesquisar mais o Gandhi, né? Então, a gente também ter essa, como é que eu posso dizer, se conformar com as nossas escolhas, senão a gente sempre vai ficar muito frustrado, porque a gente quer, às vezes, dar conta de tudo, né? É isso que eu queria falar sobre essa parte da pandemia que muito, muito tem nos inquietado, né? Exatamente, a Valesca trouxe ali, é um equilíbrio, né? Exatamente. A gente tem que saber, a gente conhece os nossos limites emocionais, os nossos limites. Então, até uma coisa que também sempre troco com a Jonelle e a Valesca, que está aqui, e outras colegas da coordenação, que também a gente tem que saber esse limite. Então, por exemplo, quando a gente vê que a gente está entrando hora dentro, a gente não está dormindo bem, não está comendo bem, e está ali porque quer dar conta dessas 1001 lives, quer dar conta de ler todos os livros, quer dar conta de... E aí, onde fica a nossa família nisso tudo, onde fica o nosso emocional nisso tudo, a nossa estrutura física, né? Também que a gente precisa também ter um limite para isso tudo, senão o nosso corpo e a nossa mente, nosso emocional, tudo sobrecarrega e, consequentemente, o que acontece? A gente adoece, ou a gente começa a não ter mais o prazer que a gente sempre teve nessa profissão, nessa busca, e, consequentemente, em vez de trazer mais benefícios, vai trazendo coisas que não são bacanas, né? Então, a gente tem que filtrar também, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio, como a Valesca trouxe. Exatamente.
Ô, Jô, então agora tu traz para a gente, como a Juscelia até já adiantou, sobre a relevância do registro. A relevância do registro para o coordenador, para o professor, né? E como ele influencia na praxis que a gente fala, né? Sim, então, realmente a palavra do registro, ela tem muita força, né? Só a palavra, para mim, já traz um potencial muito grande. E não tem como coordenador pedagógico estar, por exemplo, no meu caso, em 9 salas direto. É aquele nosso sonho, né? Seria talvez até o ideal, mas não é o real. Então, assim, ó, o registro faz com que nós, coordenadores, nos aproximemos ainda mais dos professores, porque os professores trazem nesse registro as questões, às vezes, que angustiam eles, trazem reflexões sobre o desenvolvimento das crianças, e aí a gente consegue fazer as devolutivas. O que eu acho que precisa ficar muito claro nessa questão do registro é que é a mesma questão quando a gente fala das crianças. As crianças são todas iguais? Não são. E os professores? Eles também não são todos iguais. Então, o coordenador também não pode engessar esse processo do registro do professor, né? Olha, todo mundo registra dessa forma, esse é o caminho. O que o coordenador pode fazer é apontar estratégias para que o professor se sinta confortável, né? E que ele faça o registro necessário, porque o registro vai dar muito subsídio. Eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo, é difícil se organizar na questão da escrita, ela é muito difícil, mas ela possibilita você ser autor da tua prática, né? Você vai pesquisar, são os teus registros que vão te dar esse suporte e essa base. E para nós, coordenadores, é muito válido porque a gente consegue ir acompanhando também o trabalho do professor. E até nessa questão, a professora Lidiane vem falando sobre o registro, ela fala de uma forma, né, quem não ouviu ainda fala dela, é uma forma muito tranquila e que também trouxe para mim, para as professoras que trabalham comigo, mais calmaria nesse momento do registro, né? E dentro do registro, a devolutiva do coordenador. Então, sempre eu dei uma devolutiva respeitando. A Jerusa está escrevendo dessa forma, a minha devolutiva para ela vai ser de um jeito, né? A Jaque está escrevendo dessa forma, a devolutiva vai ser de outro. Só que o que eu nunca fiz foi o que a professora Kelly colocava, que o coordenador ele tem que ter as devolutivas do registro do professor com ele para ir acompanhando. Então, eu até me inquietei. Em 13 anos eu fiz erradas devolutivas? Não, foi a minha forma para chegar nessa estratégia hoje, confortável, né? Hoje as meninas estão comigo, vendo a mudança nisso, a minha devolutiva é pelo Canvas. Por quê? Porque ele vai ficar lá a devolutiva já salva e na próxima devolutiva de registro para elas, eu tenho salvo o caminhar, né? Então, não que o que eu fazia estava errado, e nem o que eu estou fazendo é certo, mas é o mais confortável e o que mais tem dado certo hoje, né? Nisso, o professor também precisa desmistificar a questão do erro e do acerto. Conversava com uma professora, acho que até na semana retrasada, ela dizia, mas eu fazia tudo errado. Não, ninguém fazia tudo errado, nós estávamos procurando o modo mais confortável que era para nós no registro. Ele tem que realmente, Juscelia, apontar como que está sendo a tua prática, o registro. A forma como tu vais fazer, ela não tem que ser engessada. A mesma coisa a gente discute o portfólio, né? Não dá para dizer que todo mundo caminha dessa forma, porque cada professor está em um momento da sua vida, né? Essas devolutivas do registro, eu penso que elas têm que perpassar pela trajetória do professor. E aí o coordenador, até eu penso assim, às vezes as meninas querem me matar, porque quando elas pensam assim, agora meu registro está caminhando, eu trago outra inquietação para elas. Para quê? Para que elas exercitem o poder da escrita, né? Para que elas façam as reflexões necessárias e realmente sejam autoras desse processo delas. Mas, Jô, só deixar claro também que não quer dizer que por cada um ter a sua singularidade e a sua forma, e que a gente tem com certeza que respeitar isso, de que algumas coisas não precisam estar alinhavadas, né? Que algumas coisas não precisam... A gente tem que tomar muito cuidado que a gente tem os documentos norteadores, né?
Então, a gente precisa estar embasado nisso. A gente precisa, como a Jo acabou de falar sobre a formação, se a gente tem a nossa formação, a gente está nessa busca, então, consequentemente, a gente precisa colocar em prática, inclusive no registro. Então, se eu participei de algumas, seja lives ou palestras ou discussões com a coordenação ou entre os meus pares, professor com professor, e eu percebi a importância de desenvolver o meu registro de uma forma, eu tenho que tentar seguir ele dessa maneira, né? Eu digo assim, não, a gente jamais vai engessar, né? Quando a gente teve a discussão das diretrizes municipais em 2012, que não é a nossa última, né, atualizada, mas o quanto que foi importante a gente, daquela vez, aprender a importância de que existe sim uma dialética, de que existe sim um processo, né, que a gente pode ir e vir, tanto no planejar quanto no registrar, mas que algumas coisas precisam ter um certo norte para que a gente também não se perca nisso. E para isso também a importância nossa do coordenador, né, Jo? A gente vai ajudar também a trazer esse norte. Claro que o professor ele pode desenvolvendo a sua autoria, como tu diz, né? Ele pode por si só continuar uma busca, mas o coordenador vem trazer, vem lembrar de alguns aspectos que são fundamentais, digamos assim, né? E que a gente não pode também deixar de ter nesse nosso documento. São as linhas gerais que a gente fala, né, Jerusa? Para quase todos os caminhos que a gente trabalha na pedagogia, existem as linhas gerais, que não produzem um engessamento em que todo mundo tem que fazer igual, mas que uma linha geral é que o registro tem que acontecer, né? Quando o professor também faz o processo seletivo ou o concurso público, é uma das atribuições do professor, né? Então, na nossa caminhada de coordenador, algumas vezes o registro foi esquecido, outras vezes ele retornou, e é isso que aos poucos a gente tem que também desmistificar. Coisas que são das nossas atribuições, elas não podem ir e vir, elas têm que estar acontecendo em todos os tempos, né? O registro pode mudar, pode ter uma característica um pouco diferente de 5 anos atrás, né? Mas ele precisa acontecer porque está lá na atribuição do docente, né? Quando fez o concurso ou o processo seletivo. Então, essas linhas gerais é importante que os coordenadores também sempre tragam, né? Esse norte para que o trabalho aconteça. A importância do registro por imagem, que é no caso a fotografia, né? Isso é algo que não tem o que ser discutido, né, Janelle? Não é algo assim que, se eu quiser, então eu não registro por foto, tá? E de que maneira, então, que tu vai registrar? Vou registrar por vídeo, ok? Mas, não vou registrar nem por vídeo, nem por foto. Como que a gente vai dar conta? A gente sabe a limitação da nossa memória, né? A gente não vai dar conta de fazer esse registro com a qualidade que ele merece, né? Com os detalhes que a gente precisa muitas vezes ter, e são esses materiais, essa concretude, digamos assim, do vídeo, da foto, que a gente vai poder utilizar para relembrar muitas coisas, para observar os detalhes, as minúcias, como a Jo já falou, para que a gente realmente faça desse registro um registro que traga reflexões e que contribua para a melhora dessa nossa prática, né? E nisso, né, Jerusa, vem a evolução. Então, o registro que a gente fazia 6, 7 anos atrás não pode ser o mesmo, porque eu lembro muito bem quando, há uns 5 anos atrás, entrou uma monitora que fazia pedagogia, e ela falou, e agora a nossa disciplina que a gente está tendo na faculdade é sobre o registro, e lá a professora vem incentivando a gente a fazer o registro através de fotos. E numa reunião, e nós, todo mundo ficou assim, porque professoras que já vinham há muito tempo fazendo o registro de que forma? Levando ou o caderno, ou, né, no momento em que faziam uma atividade dirigida, estavam registrando. Então, assim,
mudou muita coisa. A gente tem que pegar esse avanço da tecnologia e transformar ele de uma forma benéfica para nós docentes, né? Então, o que que facilita para você, professor, na hora de registrar? Ah, para mim são os vídeos. Ok, usa e abusa do vídeo, né? Para mim são as imagens. Usa e abusa das imagens. Eu preciso conciliar os dois. Ok, então existem ferramentas disponíveis para que o registro traga essa reflexão, né? E um registro bem feito tranquiliza o professor até mesmo na avaliação, até mesmo num portfólio avaliativo. Eu sempre falo, parece um caminho árduo fazer a parte do registro, em você querer sistematizar as tuas ações, o que vem de devolutivo, mas ele traz muitos benefícios depois. A tua avaliação, ela é mais coerente, os teus portfólios, eles têm mais propriedade, né? Então, o registro, quando ele é feito de uma maneira em que é confortável para o professor, mas que traz realmente o aprendizado, o desenvolvimento do aluno, as inquietações do professor, facilitem todos esses outros documentos. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui que o pessoal falou, trouxe algumas coisas, Jô. A Valesca trouxe que é uma caminhada, né? Eu acho que a Luíse diz a Jo está caminhando para um caminho filosófico, amo as reflexões que ela traz. A Illuminati está perguntando sobre onde ela encontra essas linhas gerais. Eu não sei se ela está querendo dizer linhas gerais das atribuições do coordenador ou do registro. Não, acho que acredito que seja do coordenador. Vamos pedir para eles especificarem um pouquinho mais, que daí a gente fala, mas se forem as linhas gerais da ação do coordenador, é realmente nas atribuições, assim como são dos professores, né? Uhum. Mas ela diz aonde ela encontra os documentos oficiais, e aí a questão, como a gente disse, da nossa rede é no Estatuto do Magistério. Eu acredito que cada rede possua uma, né? Assim como as redes particulares têm o seu plano, né? Onde vai constar as atribuições dos professores, dos coordenadores, assim como vai falar da metodologia, vai falar do registro também. Então, sim, tem esse documento, o PPP, né? E lá vai constar essas questões também. A Juscelia diz: é importante o desenvolvimento de uma proposta dialógica no espaço escolar, com certeza. Diálogo é tudo, né? É a questão da gestão democrática. E aí a Maristela também traz: nessa conversa temos reflexões importantes para aprimorar nosso trabalho. Não tem regras iguais, cada grupo organiza conforme a realidade. Parabéns. Isso mesmo, a gente tem que olhar, como a Jonelle também já tinha trazido, a realidade da nossa unidade escolar, a realidade da comunidade escolar, para daí então formar essas linhas gerais e, claro, utilizando os documentos oficiais, mas pensar justamente naquilo que o nosso PPP traz, naquilo que a gente busca e ver o que a cada ano a gente precisa modificar, rever, enfim, né? Como eu já disse, o que dá certo, o que não deu certo, fazer essa avaliação, né? Aí a Juscelia diz: o registro precisa ser refletido, não somente registro. Uhum, toda a prática, eu acho que ela quis dizer. A Aline diz: eu uso muito a gravação de áudios, depois em outro momento transcrevo. Áudio também é excelente, também sempre sugiro para os professores a questão do áudio, né, que ajuda muito, principalmente quando a gente já trabalha né, com crianças que verbalizam, né, é claro que os bebês já expressam o que querem, mas para a gente usar áudio, o ideal é mais nas turmas que tem a questão já mais formada da oralidade, né. Aí a Simone disse: aprendemos a registrar registrando, sim, tudo é a questão da prática, né. E deixa eu ver aqui, só para finalizar, Jo, não sei, não consigo ver o nome ali, mas ela diz: parabéns, Jonelle Costa Mil. A Jaque diz: registros são memórias, reflexões, novos olhares, planejamentos e vivências. Com certeza. E aí a Valesca traz: parabéns, Jonelle Gerus, estou adorando essa conversa tão significativa no nosso dia. Obrigada, querida. Faz parte disso tudo também, né? A nossa trajetória.
Jô, depois ali o pessoal do Illuminati, se quiser até conversar, como eu disse, pelo direct, a gente pode também depois ajudar nessa questão de encontrar os documentos mais adequados para ajudar vocês nessas questões que vocês estão ali em dúvida. Como questão final, digamos assim, a gente traz algo não menos importante. A Juscelia está dizendo que não falasse do perfil. O perfil é a A gente vai questão, eu falar, acho que ela... a gente vai falar um pouquinho agora, Ah, sim, isso. né? É que É por essa isso que eu digo que questão ela já final... sabia de tudo. Pois é, né? Meu Deus, adiantada em tudo. A Leti só lembrou do registro, que é um exercício diário, o diário do professor. Que é a Lidiane... Esqueci o sobrenome, Loyola? Loyola, Loyola. Lidiane Loyola, para quem não conhece, ela é uma grande profissional que fala sobre a questão do registro, né, Jô, da documentação Isso, pedagógica. E ela excelente. tem um Instagram Vivências, Na infância, vivências na infância. Vivências na Infância, o Instagram E a dela. professora Kelly Midori, que também fala sobre o papel do coordenador, é Paraquedas Colorido, o nome do Instagram dela. Duas indicações, então, aí, pessoal, registrem. Que são excelentes profissionais, então, que trazem essas reflexões importantes sobre a documentação, entre outras coisas que a Jo falou. Então, pessoal, a Juscelia, agora ela vai trazer a questão do perfil também, tá? Que a questão final seria para a Jo falar para a gente, né, da importância da ética e do coordenador enquanto referência na equipe. E aí, enquanto referência, automaticamente ela vai falar desse perfil também. É exatamente isso, né? A Juscelia já sabia todo o nosso roteiro de conversa. A gente vem sempre trazendo essa reflexão que o coordenador precisa ter no perfil dele, a ética, né? Nós somos aquele que está no meio, então muitas das atribulações do dia a dia, elas passam pelo coordenador, né? Então, a gente precisa saber filtrar, precisa ser assertivo e precisa saber quando dar as respostas e como dar as respostas. Isso é muito difícil, mas a gente consegue sempre fazendo muita reflexão. Então, o coordenador está ali, quando o professor está angustiado, ele traz uma inquietação muito grande naquele momento e o coordenador vai ter duas formas de trabalhar com essa inquietação do professor. Ou você acalma ele, né, e consegue fazer com que essa calma volte para a sala de aula, ou você faz com que ele fique mais nervoso ainda e isso também reflita lá nas crianças, né? Então, essa assertividade do coordenador, o saber como fazer e principalmente o ouvir e não passar para o próximo, ela é fundamental. Eu acho que não tem como você ter uma coordenação pedagógica sem você ter uma ética, né? As pessoas falam do lugar que elas ocupam e do momento em que elas estão passando. Então, às vezes o ser humano fala no auge do sentimento, nós somos emoção, né? Às vezes o dia não foi bom, a noite anterior não foi boa, o professor não está no momento bom e vem e acaba desabafando com o coordenador, né? Tem que saber o momento de estar fazendo as intervenções necessárias, porque ao invés de você trazer um momento de calma e de reflexão, você pode potencializar até uma intriga, uma discussão, né? Nisso, o coordenador tem que sempre ter muita tranquilidade, e a tranquilidade a gente discutia com a Jaque, não tem nada a ver com estagnação, né? Não é o professor chegar nervoso, te passar uma angústia e você dizer, depois eu Jerusa? Jerusa? Voltei, eu acho. Acho que voltei, não? Voltei? Voltou, para mim voltou. Uhum. Não, recebi uma ligação por isso. Tá bom. O coordenador não fazer uma... acho que ela está recebendo outra ligação. É, pessoal, essas coisas acontecem na vida online. A sogra ligando para mim. Marido, a Oh, sogra meu está Deus. ligando para mim.
Ela tá ligando no Instagram, por isso que dá essa interferência. Mas se travar de novo, já sabe que é a sogra ligando, mas eu retorno. Ah, então tá bom. Agora tá me ouvindo? Sim. Uhum. Então, como a gente dizia, né, não é estagnação, né, não é inquietação do professor ou do monitor chegar para a gente dizer, não, agora não é a hora, né. A gente tem que ter muito esse tato, esse feeling, né. As pessoas têm a sua vida lá fora e às vezes ela influencia na parte profissional. A gente saber o momento certo, né, de dar as devolutivas, de fazer as intervenções, né, e não é ser, como a gente falou bastante com a Jerusa antes dessa live, não é a gente aceitar as coisas erradas, isso jamais, né? Nunca ser conivente com o erro, mas existe um momento para esse erro ser refletido e ser conversado. Não dá para fazer nada no auge do calor, não dá para fazer, né, tomar nenhuma decisão, principalmente na relação dos professores com as famílias, né? Nós que trabalhamos com uma diversidade muito grande de famílias, a gente recebe, às vezes, a inquietação de um pai e de uma mãe, e é o momento ideal você já chamar o professor para conversar quando esse pai está com as emoções exacerbadas, ou é melhor você tentar acalmar um pouco e depois chamar o professor, né? Então, o coordenador tem que ter muito isso na prática dele, porque isso acontece todos os dias, né? Em ter essa postura, né, em resolver os problemas ali, em deixar ali também, porque senão a gente acaba fazendo com que a equipe seja Jerusa. Gente, é muito amor no coração, é muito amor. A pessoa insiste. Agora eu pedi para o meu marido verificar essa questão para mim, né? Obrigada. Desculpem. Em que parte será que eu parei daí? Desculpa, Jo, é que realmente ela não sabe, né? Ela nem tem Instagram. O pessoal até sugeriu que ela participe, mas ela não tem Instagram. Olha só, né? A Cris disse para eu falar para a sogra participar, porque a live está muito legal, mas ela não tem Instagram, nem tenho como pedir. Mas, Jo, desculpa por te cortar, né? Uma coisa que a gente não prevê, Sem né? problema. Eu acho que tu estava falando, até a Tânia trouxe aqui, a coordenadora Jerusa sempre me acalma em minhas inquietações. Obrigada, que bom, né? Sobre essa questão de passar essa calma, da importância. Eu acho que isso vem de encontro até com o que a Juscelia queria, que é a questão do perfil. Do Que perfil. não é que um coordenador, né, Jo, ele tenha que ser um budista, né, uma pessoa que, assim, uma calma, porque não pensem que a gente é extremamente calmo, né, e não tem ansiedade, e não tem também angústia e tudo mais. Porém, é como eu já disse, se a gente não buscar, pode estar lá por dentro, assim, a 1000 por hora, mas a gente tentar buscar a calma necessária para lidar com todos esses momentos, a gente vai transformar uma situação que já está complicada em algo muito maior, né? Vai transformar o tal do pingo de água numa tempestade. E não é Exatamente. esse o nosso papel, não é esse o papel do coordenador. Eu acho que era nessa linha que tu estava seguindo, Jô. Exatamente, né, Jerusa, em nós sabermos fazer as intervenções necessárias nos momentos oportunos, né? E volto a frisar, e não é ser conivente com o erro, não, pelo contrário, às vezes, né, até as pessoas acham que, mas o coordenador não fez nada hoje. Mas por que não fez nada hoje com aquela situação problema, né? Porque precisava sentar com o diretor, conversar, definir quais seriam, né, as estratégias utilizadas naquela situação. Então, precisa-se ter isso, porque nós trabalhamos com muitas pessoas no dia a dia, muitas pessoas diferentes e que, como eu disse, são a base de sentimento que é o ser humano. Então, as emoções, às vezes, elas afloram e aí a gente tem que ter esse feeling, né, essa assertividade em como resolver esses conflitos para que isso não reflita lá nas crianças, né?
principalmente, a gente sempre tem que lembrar que toda a nossa postura de coordenador junto aos professores, aos monitores, às serventes e às merendeiras vai refletir lá nas crianças. Então, Juscelia, a questão desse perfil é tentar sempre amenizar as situações para que não reflita, como eu já disse, lá nas crianças, né? Para que a gente seja esse apoio nos momentos difíceis, para que a gente seja a calmaria nos momentos de turbulência, como eu já disse, e também a pessoa que decide pela coordenação, ela tem que estar ciente de que ela vai ser um líder não no sentido autoritário, até porque a gente trabalha em conjunto com a direção, então tudo que for decidido é definido em conjunto, né? Mas um líder aberto, um líder que dialoga e que traz a importância dessa gestão democrática que a gente tanto acredita e tanto busca, né? Exatamente. Outra coisa ali da questão da referência na equipe, Jô, que eu não sei se tu falasse dessa questão do espelho, de nós sermos espelho, não sei se... Acho que na hora que travou não cheguei a falar. O coordenador, dentro do perfil dele, ele traz muito essa referência, né? Então, se o coordenador é um coordenador que está mais parado, que não busca formação, né? Que não busca as mudanças necessárias, o grupo acaba seguindo aquela linha. Existem alguns, né? Que às vezes tentam, que vão... Mas se o coordenador já tem esse perfil e já traz... Opa, agora a Janelle travou para mim. Travei? Recebesse uma ligação. Oi. Agora, Janelle. Não. Não, nem pensar. Então, estava falando de ser um espelho, isso mesmo. Pode continuar ali nessa linha. De que se o coordenador é muito parado, consequentemente a equipe também para, digamos assim, né? Pode continuar. Isso. Então, sempre nesse viés, né? De saber que as nossas ações vão influenciar diretamente na nossa equipe. Então, tanto nesse perfil da ética, de saber como conduzir, né? De pedir ajuda, porque o coordenador não sabe tudo, né? A gente tem muitas e muitas inquietações. Então, quando a gente mostra que a gente é solícito também em pedir a ajuda, os professores começam a caminhar, né? Por esse trajeto de se inquietar e buscar soluções para aquelas possíveis dúvidas que eles estejam enfrentando. Então, é muito verdadeiro isso. O coordenador, ele é espelho para os professores, e aí muitas vezes a gente tem que ir nos moldando, podando algumas arestas, né? E sempre buscando essa transformação. Se você vê que o teu grupo está muito agitado, opa, como é que a gente pode trabalhar isso? Se o teu grupo está muito calmo, né? O que está acontecendo? Então, saber conduzir isso também faz parte do perfil do coordenador. A Ana, nossa companheira na coordenação pedagógica, traz, né? A escuta também é um elemento fundamental. Com certeza, né, Jô? Quando a gente fala que o professor tem que, mais do que nunca, né, ouvir o que as crianças têm para dizer, e os nossos que não falam, falam muito com o corpo, com os olhos, né, os bebês e as crianças bem pequenas. A mesma coisa o coordenador, é o ouvir. E às vezes tudo que o professor precisa naquele momento é só ouvir, dali 2, 3 minutos já passou, né? Não é uma coisa que tenha que ser resolvida também no ato né? Quando a conversa está acontecendo. Então, saber ouvir e ponderar isso que está ouvindo é um exercício diário e que realmente faz diferença na equipe quando a gente começa de ouvir mais, né? E ouvir também com o coração. Não adianta ouvir com os ouvidos e não ouvir com o coração, né? Exatamente. Até porque é uma coisa também que eu e a Jonelle já que conversávamos, né, previamente à live, sobre o quanto que também a gente sabe que a gente não tem como separar a questão do pessoal e profissional muitas vezes na questão emoção, né? A gente vem enfrentando uma situação,
Por exemplo, agora todos estamos enfrentando essa situação da pandemia, né? Alguns de uma maneira um pouco mais forte, no sentido de, às vezes, ter pessoas muito próximas, muito doentes, né? E toda uma situação que é criada em torno disso. Então, a gente tem que ter essa escuta e esse olhar sensível que a gente, como eu já disse, que a gente tanto pede para o professor ter com as crianças, nós temos que ter com os professores e com os profissionais que atuam conosco na educação, né? É. Jô, queres trazer mais alguma coisa? Era isso. Eu acho que a princípio seria isso. Espero que a gente tenha realmente respondido algumas perguntas, né? Estamos aí à disposição. Se alguém tiver, de repente, alguma coisa que queira perguntar, daí pode mandar no direct, qualquer coisa, né? Depois a Jerusa me manda e a gente vai respondendo. Mas foi um momento muito gostoso e prazeroso estar com todos vocês. E essa caminhada nos faz mais fortes, porque a gente vê que realmente é a busca, é a formação, é estar inquieto com o que está acontecendo em todos os momentos, né? Que vai fazer com que nós busquemos o melhor para as nossas crianças. E até eu separei uma frase que a Luísa ali falou, Janelle anda filosófica, né? Para finalizar a minha fala, e vou deixar ela com vocês. Posso, Jerusa? Sim, depois eu vou falar sobre a próxima live, mas podes Tá falar bom, então tá. tua... Então eu trouxe uma frase que diz assim, ó, todo caminhar nos traz aprendizagens, né? Porém, aqueles passos que nós damos em caminhos nunca antes percorridos traçam em nossas almas a certeza de que só podemos fazer o impossível fazendo o possível. Então, é uma frase que eu gosto muito porque realmente ela traz o que nós estamos vivendo hoje. A gente vem caminhando por caminhos nunca antes caminhados. E isso é fantástico, é desafiador, mas é construir história e é uma oportunidade única. Verdade, Jô. A gente tem que abraçar com paixão, como diria o Paulo, que estava aqui conosco. Paulo, com paixão, tudo que a gente faz, porque a partir do momento, paixão não no sentido de ser passional, mas no sentido de realmente buscar com intensidade o melhor para o que a gente está fazendo, até porque nós que nos envolvemos com a educação infantil, não tem como ser diferente. Se a gente realmente acredita, né, nessa sociedade que a gente tanto busca, se a gente quer tanto correr em busca desse ideal que a gente sabe qual é, né, de maior equidade, né, onde todos sejam respeitados, onde exista diálogo, né, como um todo, a gente precisa estar nessa busca constante que a Jo falou, e está sempre se melhorando enquanto pessoa, enquanto profissional, e buscando isso também para as pessoas que estão compartilhando conosco essa caminhada, né? Jo, muito obrigada, foi maravilhoso. Como sempre, é uma alegria e uma satisfação imensa estar contigo. A Jonelle, além de uma profissional que caminha comigo na coordenação, é uma amiga muito querida. E eu tenho um orgulho imenso dela e um amor que ela sabe. E a recíproca também você sabe que é verdadeira, né? Obrigada. Pessoal, a próxima live, agora eu tenho uma notícia para quem nos assiste no Protagonizar. Próxima live é com uma pessoa que está aqui conosco nesta live, uma amiga também muito querida, uma grande profissional que eu também admiro muito, a professora e mestra Aline Julie Monguilhot Machado. A Aline fará a nossa última live ao vivo. Pessoal, a gente vai começar um novo quadro no Protagonizar e eu vou falar sobre ele só na próxima live. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa nossa última live será o protagonizar para e entre a criança e o professor. Então, a Aline vai trazer à tona, né, reflexões e discussões acerca desse tema tão importante, que traz o nome à nossa página, que é o Protagonizar. E ela vem falar, então, sobre o protagonismo infantil, protagonismo compartilhado,
E vai ser também uma live muito especial. A gente aguarda vocês na próxima quinta-feira, vai ser na quinta, pessoal, às 20 horas, às 8 da noite. A Aline, então, vem fazer uma fala com a gente sobre o protagonismo, tá? O protagonizar. Depois, como eu disse, continuem, não deixem de acompanhar nossa página, porque a gente vai finalizar essas lives ao vivo, porém teremos outros quadros muito bacanas que eu e a Jaque estamos conversando sobre e nos organizando para ter gente curiosa já ali, né? Fiquem na curiosidade, é que vocês não vão se arrepender. Continuem conosco que não vão se arrepender. Obrigada a todos e todas que permaneceram conosco aí, ó, firme e forte, Jô, 1 hora e 46 minutos. Foi maravilhoso, foi de grande aprendizado, muitas reflexões e inquietações importantes para a nossa caminhada. Um beijo grande. Jô, mais uma vez. Beijo, obrigada. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Até quinta que vem, às 8 da noite. Espero vocês aqui também, tá? Beijão para todo mundo. Um ótimo final de semana. E parabéns, coordenadores pedagógicos. Beijo. Beijo.